queridos, a graça e a paz, boa noite. Mais um dia juntos reunidos para conhecer mais de Deus, não é verdade? Isso me traz uma alegria muito grande no meu coração. Eu gostaria agora de fazer uma oração, amém? Então, feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, eu te agradeço, te louvo por este dia, por mais este dia onde nós aqui estamos reunidos para te conhecer mais. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, acalme, aquiete o nosso coração para nós aprendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E nos ministre de uma forma poderosa para realmente nós nos importarmos mais com aquilo que é eterno e não com aquilo que é passageiro. E nós sabemos que a tua palavra é eterna, meu Pai. E ela traz vida, e ela traz paz, e ela traz prosperidade, restauração e renovo. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Nós oramos nessa noite, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Antes de nós começarmos a aula, a 15ª aula, eu gostaria de deixar um recado para você que decidiu se batizar nas águas. Então, no próximo sábado, dia 17, às 11h30, aqui em casa, nós estaremos realizando o batismo. E você que tem uma preocupação com coronavírus, com Covid, e você está certo, fique tranquilo, porque nós seguiremos todo o protocolo de segurança, não terá aglomerações. Amém, queridos? E se você ainda não se decidiu, se você tem dúvida, eu realmente incentivo você a tomar esta decisão com um passo de fé. Se você tem dúvidas, me procure a minha esposa, porque nós teremos o maior prazer de conversar com você a respeito disso. Tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje, nós encerraremos o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Então, nós já vamos entrar ali na traição, na última ceia, no julgamento, se assim podemos dizer, na crucificação e na ressurreição. Será uma aula breve, mas com alguns ensinamentos profundos. Eu não vou entrar no detalhe em todos os ensinamentos, porque eu vou pegar algumas partes dos outros evangelhos de Marcos, Lucas e João. Tá bom, pessoal? Então, a primeira parte, já no final do livro, ali no capítulo 26, nós vemos Judas Iscariotes. Quem que era Judas? Judas era um discípulo de Jesus Cristo. Ele era de uma cidade chamada Queriote, que fica ali no sul de Judá. Provavelmente ele era o tesoureiro do grupo ali de Jesus e os outros discípulos. Ele era conhecido como homem ambicioso e infiel, tanto que ele traiu Jesus Cristo, e ele traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E como que foi isso? Judas procurou os sacerdotes ali eram homens importantes do sistema político e religioso da época. Lembre-se do que nós ensinamos no tabernáculo. O sacerdote, ele tinha uma função muito importante, uma função religiosa muito importante junto ao povo de Deus. E estes homens, junto com Judas, eles começaram a tramar para prender Jesus Cristo e julgá-lo. E a peça-chave de tudo isso foi Judas, que foi atrás destes homens para combinar como que seria a traição. Depois disso que Judas fez isso, Jesus Cristo reuniu os seus discípulos na festa de Páscoa e celebrou a última ceia. E durante o Mateus, ele não explica, ele não detalha muito como que foi esta última ceia. Isso você encontra muito no Evangelho segundo João, e quando nós falaremos desse Evangelho, eu vou entrar no detalhe de todos os ensinamentos, de como que foi a conversa de Jesus Cristo com os discípulos. Mas hoje eu gostaria de falar da ordenança que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. Esta ordenança ele fez durante esta última ceia. Eu gostaria de ler o versículo que está em Mateus 20, a partir do verso 26. Enquanto comiam, Jesus
tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muito. Amém? Então aqui na última ceia, Jesus Cristo fez esta celebração que é uma ordenança até os dias de hoje, de nós termos um momento da Santa Ceia ao Senhor para lembrar tudo aquilo que Ele fez por nós. Veja esse versículo, porque este é o meu sangue que confirma a minha aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Veja aqui, nós entendemos por que Jesus Cristo teve que ser crucificado, por causa que o sangue dele, o sofrimento dele, remiria a humanidade, remiria os pecados de muitas pessoas, os meus pecados e os seus pecados. Isso virou uma ordenança, por exemplo, na nossa igreja que nós frequentamos, eu e minha esposa, todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia ao Senhor em memória daquele homem que deu a sua vida por mim e por você. Depois, nesta sequência, Jesus Cristo anuncia para os seus discípulos, e ali estavam os 12 discípulos de Jesus, que ele seria traído. E neste momento, quando Jesus Cristo estava compartilhando isso, que ele seria traído, Pedro, o seu discípulo, diz: eu nunca vou te trair. E Jesus Cristo volta para Pedro e fala: Pedro, você me negará 3 vezes. E talvez você já conheça a história, é isso que acontece. Depois da última ceia, Jesus Cristo vai para o Getsemane e ali aparece os homens para prender Jesus Cristo. E a partir daqui começa o julgamento de Jesus Cristo. E veja, Jesus Cristo, ele foi julgado, condenado por um sistema político religioso. Jesus Cristo não fez nada de errado. Não tinha uma coisa, alguma atitude que ele teve que o condenaria. Mas os homens tramaram. Este sistema político religioso orquestrou um julgamento não digno de um homem. E um ponto importante: por que Jesus Cristo ele foi perseguido por este sistema político religioso? Porque ele simplesmente estava pregando uma verdade, e esta verdade estava abrindo os olhos da humanidade. Isso aconteceu logo após ele ter feito um milagre, e as pessoas cada vez mais estavam impactadas pelo seu poder de curar, pela sua mensagem, e este sistema religioso estava muito preocupado, porque as pessoas estavam migrando desse sistema religioso para atrás de seguir a luz, a verdade, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ele começa a ser julgado primeiro por Caifás, e num determinado momento ele vai parar nas mãos de Pilatos. E quem era Pilatos? Pilatos é um governador da região, um governador romano, e ele era o único homem que tinha a autoridade de condenar alguém por morte. E ali Pilatos começa a conversar com Jesus Cristo, perguntando: Jesus Cristo, realmente você é este homem que os sacerdotes, que os religiosos estão dizendo que você é? E Jesus Cristo ficava quieto. E naquela época tinha uma tradição, durante a festa de Páscoa, de soltar alguém que era condenado. E a bola da vez ali era Barrabás. E Pilatos começa a perguntar para o povo quem ele deveria soltar. Olha que
coisa curiosa. Lembre-se que, se não me engano, 2 aulas atrás, quando eu compartilhei a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, que foi no dia de Ramos, que as pessoas clamavam Hosana, Hosana, essas mesmas pessoas que gritavam, ovacionavam, adoravam a entrada triunfal de Jesus Cristo foram as mesmas pessoas que disseram para crucificar Jesus Cristo. Porque Pilatos perguntava para o povo quem eles deveriam soltar e eles gritavam Barrabás. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem muito profunda e é que esta mensagem fique no seu coração. E essa mensagem aconteceu durante esta conversa entre Pilatos e Jesus Cristo. E um ponto importante, a sua esposa, a esposa de Pilatos, ela teve um sonho. E ela falou para Pilatos: ei, Pilatos, não condene este homem, não condene Jesus Cristo, porque este homem não é digno, não fez mal algum. E ela contou para Pilatos: Pilatos, no meu sonho eu sofria muito por causa deste homem. Este homem é inocente. E Pilatos, ele ficou ali numa situação, vamos dizer, em cima do muro. E num determinado momento... Por que ele ficou em cima do muro? Porque realmente Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada. Mas o povo estava tenso. O povo estava nervoso por causa de Jesus Cristo, porque ele estava realmente ali pregando a verdade. E num determinado momento, Pilatos fez a seguinte pergunta. Eu gostaria que você realmente prestasse atenção e refletisse comigo nesta pergunta, que está em Mateus 27. Nós vamos ler a partir do 20. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então, o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás! Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Vou ler mais uma vez isso. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, gritou a multidão. Veja aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Pilatos tinha o poder, a autoridade de libertar Jesus Cristo. Pilatos sabia que Jesus Cristo não tinha feito nada que o condenasse. Mas Pilatos preferiu não seguir a sua consciência. Pilatos preferiu não escutar a sua esposa. Olha, vejam, 2 testemunhas dizendo que Jesus era inocente. E Pilatos preferiu seguir a multidão que estava sendo influenciada. Eu te pergunto nessa noite, eu trago esta reflexão: quem nós estamos seguindo? A nossa consciência ou a multidão? Nós estamos indecisos, em cima do muro, assim como Pilatos? Ou nós estamos escutando a voz do Espírito? Veja, Pilatos aqui, ele poderia ter tomado uma decisão de libertar Jesus Cristo, mas ele preferiu ser influenciado por outras pessoas. E Pilatos aqui, como ele estava em cima do muro, o que significa estar em cima do muro? Estar em cima do muro significa tomar uma decisão por não seguir Jesus Cristo. Não decidir, ficar em dúvida, ficar neutro, é decidir. Neste dia, Pilatos virou as costas
para o Messias, para o Salvador. Eu gostaria de que a gente refletisse muito sobre isso, sobre ficar em cima do muro em relação a Jesus Cristo. Se você quer ter uma vida de milagres, uma vida de poder, de paz, de prosperidade, uma vida de glória, não fique em cima do muro. Decida por Jesus Cristo. Não siga outras pessoas, não siga a multidão. Opte por este homem que derramou o seu sangue por mim e por você. Eu digo isso em todas as vezes que nós temos que decidir algo. Toda vez que nós temos que tomar uma decisão, que nós precisamos fazer algo, pergunte-se para si mesmo: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E eu tenho certeza que a sua decisão, a minha decisão, será diferente na maioria das vezes. Porque a nossa decisão, a nossa conduta, ela deve ser para glorificar e honrar este homem que deu a sua vida por mim e por você. Amém? Seguindo na história, e toda vez que Jesus Cristo ele era confrontado neste julgamento, ele não respondia nada. E por que ele não respondia nada? Jesus Cristo podia, ele tinha a autoridade de Deus, o poder de Deus ali através do Espírito Santo, ele poderia ser liberto, ele poderia reverter ali toda a história, poderia ter clamado para os anjos de Deus descer e libertá-lo, mas ele não fez isso. Porque Jesus Cristo sabia da sua missão. Ele sabia que o propósito dele era sofrer para remir os pecados da humanidade. E por isso, através de uma profecia de Isaías, ele foi mudo, ele foi quieto para o matadouro. Por isso que Jesus Cristo ele não confrontava, ele não combatia, ele não defendia ali a sua inocência. Não, ele seguiu quieto. Mesmo sofrendo muito, mesmo angustiado, Jesus Cristo preferiu obedecer a Deus. O que Jesus Cristo estava fazendo aqui era obediência. E por causa disso, nós veremos mais para frente, ele foi ressuscitado e hoje ele está na glória junto com Deus Pai. Amém? Então, e aí realmente depois que o povo berrava para crucificarem Jesus Cristo e soltarem Barrabás, foi o que aconteceu. Pilatos ele lavou as suas mãos, entregou Jesus Cristo para o povo e a partir daí começou realmente e literalmente falando um sofrimento muito grande, uma dor física muito grande, porque deram chicotadas em Jesus Cristo, bateram nele, cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e ele foi crucificado com mais duas pessoas. Quando ele ali estava no madeiro sofrendo muito, segundos antes de ele morrer, Jesus Cristo entrega o seu espírito para Deus e ali algo acontece, algo sobrenatural acontece que eu gostaria também de compartilhar isto contigo. Num determinado momento que ele morreu, aconteceu algo sobrenatural. E o que foi? Está descrito em Mateus 27:51. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. Veja, isso aqui aconteceu logo no momento que Jesus Cristo morreu. E o que significa isso? Que a cortina do santuário do templo se rasgou. Eu não sei se você vai se lembrar, mas teve uma aula que nós ensinamos sobre oração e teve um determinado momento que minha mãe trouxe uma mensagem sobre o tabernáculo. Talvez você se lembre, eu vou colocar aqui na sua tela, existia
um véu que separava o santo dos santos, que separava aonde habitava a presença de Deus. E neste local, protegido por este véu, um véu muito espesso, ficava ali a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus. E só um homem podia entrar neste local para levar os pedidos de todo um povo. Apenas um homem. Então, um homem tinha acesso a Deus. E neste momento que o véu se rasgou, isto acabou. O que isso significa? Que agora eu e você, os filhos de Deus, nós podemos entrar neste local. Você, eu, não dependemos de ninguém para entrar na presença de Deus. Agora, os filhos de Deus têm livre acesso ao Deus Pai. Isso daqui é tremendo. Isto daqui mudou tudo. O que eu quero dizer com isto? Se a tua oração a Deus for verdadeira, se o teu coração estiver realmente voltado a Deus, contrito, quebrantado, as suas orações serão atendidas. E você poderá entrar na presença de Deus. Você poderá entrar no sobrenatural de Deus. Então Jesus Cristo, ele teve que se tornar homem, se fazer servo, ser julgado injustamente, condenado injustamente, ser crucificado, morrer, remir a humanidade, remir o pecado de muitos. E importante, Jesus Cristo, ele só liberta uma pessoa da condenação do pecado quando esta pessoa se torna filho de Deus, quando ela aceita Jesus Cristo, quando ela é batizada. E por causa disso, essa pessoa agora tem livre acesso ao Pai. Realmente é sobrenatural. E no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita, assim como ele já havia dito, e Jesus Cristo ele fica ali mais um tempo com os seus discípulos, ensinando. Então, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele fica mais um tempo ressuscitado com os discípulos, e depois de um período ele sobe aos céus junto para ficar no trono de glória junto com Deus Pai. E neste período, né, que Jesus Cristo ressuscitou, ele sumiu ali da tumba que as pessoas o tinham colocado, e o sistema religioso ficou com medo, ficou impactado. E ali, esse mesmo sistema político-religioso, eles inventaram uma nova mentira para descaracterizar a ressurreição de Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Eles começaram a dizer para a população que os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, tinham roubado o seu corpo. Mas, na verdade, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou e hoje ele vive. Amém? E qual foi a mensagem que Jesus Cristo ele trouxe para os seus discípulos antes de ele subir aos céus? E eu gostaria de compartilhar isso, que está em Mateus 28, dos versos 18 e 19. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, pessoal, preste atenção aqui. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos.
Uau! Olha o ensinamento que nós precisamos aqui aprender, entender e colocar em prática. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E por causa disso, eu estarei com vocês. O que isso significa? Se você quer realmente a presença de Deus na tua vida, a presença de Jesus, e para que Ele te proteja, para que Ele cuide de você, para que Ele te cure, Ele te traga paz, renovo, porque Jesus Cristo tem o poder e a autoridade de fazer tudo isso, você precisa obedecer às ordens dele. Nós já falamos muito sobre obediência em outras aulas, mas a obediência a Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo, é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. E o que significa obedecer é seguir o que está escrito na Bíblia, é seguir os principais ensinamentos que nós estamos trazendo durante este período de estudo. E se você fizer isso como um ato de fé, grandes coisas acontecerão na sua vida. Amém? Então, o Evangelho de Jesus segundo Mateus acaba aqui no capítulo 28, verso 20, com este ensinamento. Outros evangelhos entram um pouco mais no detalhe do período de Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, e eu trarei este tema nas próximas aulas. E no final da aula de hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem para o teu coração. É uma mensagem sobre Judas, aquele que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, e sobre Pedro. Vamos voltar um pouco na história da aula de hoje. Você lembra? Ele tramou trair Jesus Cristo, e isso aconteceu, e ele ganhou 30 moedas de prata, mas no momento, Judas ficou triste por esta atitude que ele teve. E realmente ele ficou amargurado. Ele ficou com remorso. E ele jogou essas moedas. Ele tentou refazer, ele tentou arrumar o erro que ele tinha cometido. Só que ele não procurou Jesus. Ele não procurou a presença de Deus para pedir perdão. Ele procurou os homens, ele procurou os sacerdotes, ele procurou as mesmas pessoas que ele tinha tramado trair a Jesus Cristo. E por causa disso, ele não encontrou perdão, ele não encontrou remissão dos seus pecados, ele simplesmente encontrou condenação. Ao invés de ele procurar Jesus, Judas procurou os homens. E o fim da vida de Judas foi um fim triste. Ele se suicidou. O que eu quero dizer com a história de Judas? Se você procurar homens, pessoas para se arrepender, você não encontrará remissão. Você não encontrará perdão. Mas se você procurar o Senhor, se você se arrepender, Jesus Cristo faz tudo novo. E é o exemplo que eu trago de Pedro. Da mesma forma que Judas pecou contra Deus, Pedro também pecou contra Jesus, contra Deus, porque Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Lembra que Pedro disse que não negaria, não abandonaria Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou para ele que sim, ele o negaria 3 vezes. Foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Uau, olha isso. Olha este pecado. Pedro andava com Jesus Cristo. Pedro viu o poder que Jesus Cristo tinha. Pedro teve a revelação que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. Mas num momento de dificuldade, num momento de fraqueza, no momento que ele estava sendo confrontado, ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha visto
para negar aquele homem, para negar o Filho de Deus 3 vezes. E depois Jesus foi condenado, crucificado, e Pedro se arrependeu. Pedro realmente se arrependeu. Só que ele não procurou homens para pedir perdão, para se arrepender. Ele procurou Deus. E em Deus ele encontrou um caminho, um recomeço. E Pedro foi um dos discípulos que estabeleceu a igreja do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Após Pedro buscar o perdão, a remissão de seus pecados em Jesus, Jesus escreveu uma nova história na vida de Pedro. E é isso que eu queria trazer de mensagem. Procure Deus. Se tem algo que você fez no passado, algo de errado, ou fez até mesmo hoje, por mais simples que seja, ou se foi alguma coisa complexa, vamos assim dizer, procure Deus, procure o Senhor, porque o Senhor tem perdão para a sua vida, o Senhor tem recomeço, o Senhor tem algo novo, mas para isso, procure a presença de Deus, se abra com Jesus Cristo, se arrependa, porque Ele faz algo novo. Eu creio que se Judas poderia ter uma história diferente se ele não tivesse procurado homens, mas se ele tivesse procurado o Senhor. Porque o Senhor não veio para julgar o mundo, não veio para condenar, mas veio para salvá-lo. E só para contextualizar, não é o tema do Evangelho de Mateus, mas quando Jesus Cristo ressuscitou, ele estava no meio dos discípulos. Jesus Cristo encontrou Pedro. E foi depois de uma pesca milagrosa, eles estavam ali fazendo literalmente um churrasquinho de peixe. E Jesus Cristo falou com Pedro. Depois que o Pedro o traiu. E Jesus Cristo não perguntou para Pedro: Pedro, por que você me traiu? Ele não perguntou. Jesus não foi tirar satisfação com Pedro de sua traição. Não. Jesus Cristo simplesmente perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E o engraçado é que Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? E essa é a resposta que nós temos que dizer nessa noite. Agora, neste momento, eu creio que o Senhor realmente está perguntando para todos nós que estamos participando dessa aula: você me ama? É a pergunta que Jesus Cristo está fazendo nessa noite. É uma pergunta muito simples. Muito simples. Você me ama? Luiz, você me ama? E a nossa vida, daqui para frente, vai mudar ou não, dependendo da nossa resposta. Se a resposta que está agora latejando no seu coração é dizer: sim, Jesus, eu te amo. E o que significa amar Jesus Cristo? É seguir os seus passos, é seguir o seu caminho. Se a tua resposta é sim para o amor de Jesus, se você está amando Ele, amém. Eu creio que Deus fará grandes coisas na tua vida. Tome essa decisão. Responda esta pergunta nessa noite que está sendo feita em nossos corações. Porque nós temos que dar uma resposta, nós temos que ser uma resposta para Deus. Uma resposta de honra para aquilo que este homem fez por mim e por você. Sofreu até a morte para remir
os pecados de muitos. Amém, queridos? Se a tua resposta é realmente, Jesus, eu te amo, e não tenha vergonha de dizer isso, coloque aqui no chat do nosso YouTube, Jesus, eu te amo. Não tenha vergonha, porque da tua boca, as tuas palavras têm poder. Acredite nisso e seja abençoado de forma sobrenatural nessa noite pela presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nós encerramos a aula de hoje, nós encerramos o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Na 20ª aula nós teremos já um diploma onde nós concluiremos todos os evangelhos e algumas doutrinas importantes, além ali de todo o livro de Gênesis, que nós entramos no detalhe para entender um pouco mais sobre a criação. E veja, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, o pecado de Adão e Eva que o expulsaram do Jardim do Éden, isso foi remido pela crucificação de Jesus Cristo. Então, aquilo que aconteceu foi remido pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada pessoa, ó Pai, que respondeu nessa noite. Jesus, eu te amo. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que não julga, que não aponta, mas tu és um Deus de renovo, de recomeço. Sim, Pai, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, um recomeço após ele te procurar e se arrepender, é o mesmo que o Senhor fará em nossas vidas, meu Pai. E nós declaramos nessa noite, uma noite de arrependimento, uma noite onde nós declaramos o nosso amor a Ti, Jesus Cristo, e uma noite onde nós te pedimos, ó Deus, por um recomeço na vida de muitos, um recomeço em cada lar, meu Pai, um renovo em cada lar, Pai, um renovo, um recomeço em relacionamentos entre marido e esposa, entre filhos e pais, pais e filhos. Faz de novo, Senhor. Faz este recomeço, dê um novo destino, um novo rumo na vida dos teus filhos, meu Pai. Nós também te pedimos um renovo, um recomeço na vida profissional de muitos, meu Pai. Nós também te pedimos um recomeço, Senhor, na saúde de muitos que estão sofrendo, meu Pai. Se manifeste em poder, meu Pai, para que os teus filhos, ó Deus, declarem que tu és um Deus vivo, que o Senhor Jesus Cristo está vivo e habita no meio de nós, meu Pai. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a tua vida de forma poderosa e até a próxima semana. E não se esqueça, o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E a resposta para isso é: Jesus, eu te amo. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.